Graça e paz, queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste dia, passando aqui nos minutos de encorajamento para compartilhar com você algo que Deus falou ao nosso coração sobre o Cordeiro, né? E o tema que eu quero deixar nesse dia, dentro dessa devocional, há defeito no Cordeiro. Há defeito no Cordeiro. A palavra de Deus nos diz em Êxodo 12, sobre a instituição da Páscoa, fala no versículo 5 que o Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, mas que não tenha defeito, ou seja, ele deveria ser sem defeito, tinha que ser sem defeito, porque Deus é perfeito, aleluia, glória a Deus. E no capítulo 5 de Atos, na Nova Aliança, nós vemos o Senhor trazendo uma história que retrata essa realidade de Êxodo 12, versículo 5, no Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 5 de Atos, do 1 ao 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, o que importa para Deus é a motivação do nosso coração. E Deus, na sua grandeza, na sua onisciência, porque Ele é o Deus de toda a ciência e Ele conhece tudo, aleluia. Ele é Deus Jeová Shammah, o Deus sempre presente. Então Ele está sempre atento e Ele fala para nós aqui que Ananias e Safira apresentaram algo com defeito. A oferta estava com defeito. Talvez você que está me ouvindo, tenha apresentado diante de Deus algo com defeito. E Deus não aceita cordeiro com defeito. Talvez você me fale assim: pastora, eu acho que Deus foi muito severo. Não, Deus não é severo, nem injusto, nem castrador. Deus é justo e por Ele ser justo, Ele age com justiça. E foi o que aconteceu aqui na igreja primitiva, né? Todas as pessoas que apresentavam com dignidade, com honra, sem motivação errada do coração. Mas esse casal, antes de tudo, eles fizeram um acordo para o erro. Quantas pessoas têm agido desta forma? E eu quero te dizer, mulher, se teu marido erra em alguns posicionamentos infelizes diante de Deus, diante da igreja do Senhor, no sentido coletivo, eu quero te dizer uma coisa: você não tem que errar. Se a sua esposa erra dentro dessa mesma realidade, marido, você não tem que errar. Você tem que se posicionar. O teu compromisso é com o Senhor em primeira instância. Filhos, da mesma forma, não temais. Só não pode desobedecer pai e mãe no sentido de postura agressiva, rebelde e tantas outras posturas infelizes que desagradam o coração de Deus. E a palavra de Deus nos diz aqui que lá no Antigo Testamento o cordeiro tinha que ser sem defeito. E na Nova Aliança, não pense que mudou, porque Deus não veio abolir a lei, Ele veio cumprir a lei, diz a palavra. Aleluia! E aqui nós vemos um casal
em comum acordo para o erro. E eu queria dizer para você, talvez muitos que estão nos ouvindo neste dia está entregando a Deus cordeiro com defeito. E Deus fala para nós: xiii, há defeito no cordeiro. E Deus não aceita cordeiro com defeito. Talvez seja na adoração, talvez seja na sua entrega de bens, talvez seja na sua postura diante de Deus com relação ao seu ministério. Você poderia render 90%, você está rendendo apenas 30% e está se conformando. Talvez você poderia render 80%, está rendendo só 50%. Ei, Deus não aceita cordeiro com defeito. Quantos estão vivendo para Deus relaxadamente e acham que estão agindo de forma correta? Isso é defeito no cordeiro. Deus não aceita cordeiro com defeito. E aqui nós vemos a palavra de Deus. Certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade. O problema não era que a oferta era pouca e eles reteram parte dela. Não. Deus se agrada da motivação certa do coração. E Deus já tinha contemplado através do apóstolo Pedro, através do Espírito Santo em primeira instância, que a motivação do coração dele estava errada. E depois do juízo de Deus, a sua esposa continuou no erro. Que triste. Aí diz a palavra: mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Reteve. Ou seja, adquiriu com fraude. Quantas pessoas têm retido com fraude? Até dinheiro de missões. Você vê pessoas que falam que amam missões, que a igreja é uma igreja missionária, mas não investe em missões. Estão retendo dinheiro com fraude dos missionários que estão no campo, labutando, propagando o evangelho de Cristo na seara do mestre. Quantos estão retendo dinheiro com fraude? Falam que vão entregar e não entregam, ou falam que vão entregar, separam e depois gastam indevidamente. Cordeiro com defeito. Deus contemplou o que você disse antes. Aí aqui nos diz assim: ele reteve parte do preço, ou seja, com fraude, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, ou seja, usou de engano. Deus não quer que nós, servos dele, use de engano. Sabe por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. E nós não temos que nos igualar ao diabo, né? Nós não temos que ter essa síndrome luciferiana. Nós temos que ter Jesus como modelo. E a síndrome luciferiana é através da mentira, da soberba e tantos outros sentimentos inadequados diante dos olhos de Deus. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, realmente ele reteu com fraude e deixou Satanás encher seu coração. Pastora, tem crente assim? Sim. Se aconteceu isso na igreja primitiva, você acha que é diferente nos dias de hoje? Quantas pessoas estão vivendo de gotículas de bênção porque estão vivendo dentro dessa realidade de entregar a Deus um cordeiro com defeito? Há defeito no cordeiro. Mas hoje é o dia de você se posicionar, aleluia, e se encorajar em Cristo através do arrependimento para fazer o correto. Aqui diz assim no versículo 4, conservando-o porventura não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Queridos, haverá um tempo, e este é o momento, que Deus começará a efetuar coisas sobrenaturais, porque Ele é o nosso Deus, o Deus da igreja, e Ele não gosta de sujeiras no arraial. A unção
unção de Deus é derramada onde há motivações corretas do coração. Onde não há, recebemos gotículas. Deus quer derramar da sua Shekinah para que o nome dele seja glorificado, porque não combina unção com sujeira. Primeiro Deus limpa o arraial, para que depois ele derrame da unção que quebra o jugo. Porque a unção de Deus faz toda a diferença. E hoje o Senhor fala para nós: há defeito no cordeiro, mas há uma oportunidade de mudança. Há uma oportunidade de quebrantamento, de arrependimento, de alinhamento através do posicionamento. E Deus, ele requer isso da sua igreja atual. Que Deus nos ajude, em o nome santo de Jesus o Cristo. Um forte abraço da pastora Rosângela Soares de Souza. E olha, veja se tem defeito no cordeiro e que nós possamos nos alinhar com Deus. Um forte abraço.